Aí depois tem que dar áudio. Bom, pessoal, bora começar. A primeira questão te deu um paralelogramo. Tem que descobrir a área dele. Mas para saber a área desse paralelogramo, nós tem que saber que tem que multiplicar a base vezes a altura. Só que vocês lembram que a altura é sempre uma medida que tem uma reta com um ângulo de 90 graus? Tem que ser uma retona assim, certinha, com um ângulo de 90 graus. E aqui não tem, né? Então a gente tem que descobrir qual que é a altura dele para depois fazer a fórmula da área. Nesse, nesse caso aqui, deu um ângulo de 150, então a gente pode só fazer aqui um triângulo retângulo para tentar descobrir, que é mais fácil, né? No caso aqui, essa seria a altura, porque tem um ângulo de 90 graus. E depois, é isso. Daqui é a hipotenusa dele, que é o 18. E, por exemplo, tá vendo que esse 150 aqui é como se fosse uma reta, só que ela tá quase chegando. Aí essa parte aqui com o 150 não vai dar o 180, que é a reta completa. Então a gente pode fazer o 180 menos 150 para descobrir a medida desse querido ângulo aqui. Com esse ângulo aqui a gente só pode fazer o seno, o cateto oposto contra a hipotenusa, para descobrir a altura. Seria o cateto oposto. Aqui, ó, está oposto. Fazendo os cálculos mirabilúsculos, nós multiplica numerador com denominador, denominador com numerador, ou quem está no sol com quem está na chuva, e quem está na chuva quem está no sol. Eu viciei nessa regrinha. Vai dar 9, ó, a medida da altura. Depois é só fazer base vezes altura. 20 vezes 9. Que vai dar os nossos queridos 180 centímetros. Essa outra questão quer saber o perímetro desse trapézio em metros. Só que se a gente for somar todos os lados, tá vendo que tá faltando esses dois lados aqui embaixo? Que coincidiu lá, que as medidas que estavam lá foram essas, que eu já fui registrando. Então, a gente tem que descobrir essas medidas. Nesse desenho aqui que eu fiz, já fica até fácil de ver que isso daqui é um triângulo retângulo, mas na hora não tem essa retona aqui. Então vocês teriam que ir lá e fazer tipo uma retinha aqui para entender que isso daqui é um triângulo retângulo. Aí, como parte desse trapézio retângulo é meio que um quadrado, como dá para ver aqui, é só colocar os valores aqui embaixo, porque toda essa medida aqui vai ser igual a essa medida aqui. Toda essa medida aqui vai ser igual a essa medida. Aí fica fácil. Parece um triângulo só fazer o teorema de Pitágoras aqui para descobrir o valor de x. Aí já fica até uma ajuda aqui para vocês. Toda vez que tiver 5, 12, 13, o 12 e o 13, 12 ou 5, ou 13 e o 5, saibam que isso é um Pitágoras perfeito. O que é isso? É um triângulo retângulo com as medidas sempre vai ser essas. 5, 12, 13. Aí se você meio que multiplicar por 2, tipo 10, aqui seria 24 e aqui 26, sempre vai seguir essa ordem. Igual o 3, 4, 5. 3, 4, 5. Depois ficar 6, 8, 10. Por exemplo, isso daqui é legal de vocês tentar observar, porque ajuda muito e é bem legal se entender isso. Quando você descobrir o x, é só somar todas as medidas do lado. 13, 12, 17, 17 mais 5 vai dar 64 centímetros. Como pediu em metros, vocês têm que dividir por 100, que vai dar exatamente 0,64. Essa questãozinha 3 aqui, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Ela quer a diferença entre os dois perímetros, o perímetro do círculo e o do hexágono. Como que a gente faz perímetro do círculo? Nossa, tem uma fórmula que é 2πr. Fica bem mais fácil. Agora do hexágono, não sei. Mas aí já falou que é o hexágono regular. Então todos os lados são iguais. Que isso é o hexágono regular. Todos os lados e ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E esses todos aqui são iguais. Então o que a gente pode fazer?
Você está percebendo que tudo isso daqui dá 360, que é uma volta completa? Se a gente dividir por 6, porque tem 6 triângulos, vai dar, vai dar 60 para cada ângulozinho aqui. Aqui, 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 aqui. Cada um desses triângulos aqui tem 60 nessa base aqui. E agora, se a gente transformar, fizer uma bissetriz em um desses, coincidentemente eu escolhi esse aqui de baixo, que a gente vai dividir no meio o ângulo aqui de cima, a gente vai ter um triângulo retângulo. E com isso fica mais fácil de descobrir o lado aqui embaixo, porque é só fazer as relações trigonométricas nesse triângulo para a gente descobrir essa medidazinha aqui. Com essa medida, a gente pode simplesmente multiplicar por 2, porque como está dividido no ângulo meio, mesma coisa dividir os dois triângulos. Esse triângulo ao meio, que esse lado aqui vai ser igual a esse. Então, só somar esse daqui por 2 para descobrir o lado total. E depois multiplicar por 6. Por quê? Porque são 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Então, bora. E depois pegar e subtrair, fazer a diferença entre eles. Então, bora começar pelo perímetro do círculo, que é 2πr, 125,6. Quando vocês quiserem fazer. Aí, bora pro perímetro do hexágono. De cada triângulo faz o seno, porque vocês lembram que aqui no desenho aqui, descobriu que isso daqui é 30? Faz o seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Porque nesse caso, a hipotenusa é o raio do círculo, vai ser igual à hipotenusa. Porque é só vocês dar uma analisada no desenho que dá para perceber melhor. Que aqui não deu para perceber, mas coincidiu que esse lado aqui é o raio. Então vocês continuam. Fazem lá os paranauê todo. 2x igual a 20, x igual a 10. O x, cada um ladinho lá daqui lá ia ser 10. Aí multiplicando por 2 para descobrir o lado completo, a gente vai ter que cada ladinho aqui vai ser 20. Multiplicando por 6 vai dar 120 centímetros, que vai ser o perímetro do hexágono. Aí a gente faz a diferença entre eles. Primeiro, o círculo, porque tem um perímetro maior, menos o menor. 125,6 menos 120 vai dar 5,6. Fácil. Agora, essa daqui de cara pode parecer meio difícil. Ela é um pouquinho difícil. Mas só vocês lembrar que essa área circular aqui, temos uma área circular e o triângulo, que é basicamente tem que fazer o setor circular desse círculo e depois subtrair com a areazinha do triângulo, que aí a gente vai conseguir essa área, porque o setor circular seria toda essa área aqui toda. Essa área aqui de azul do triângulo com essa área aqui do X. Ia ser toda ela. Mas como a gente só quer essa área aqui, a gente tem que subtrair com essa área do X. Isso vai dar essa pequena área circular aqui. Ah, mas como é que calcula setor circular? Setor circular você tem que saber a área total do círculo e também tem que saber o ângulo do setor circular que você quer. Aí você só faz basicamente uma regra de 3, onde o, a área total do círculo é o 360 graus. E a gente só quer saber os 60 graus dessa área toda. A gente faz a regrinha de 3. Então, bora começando. Setor circular, 1800, faz lá, πr ao quadrado, vai dar 1808,64. Aí a gente faz setor circular. Agora vou dar uma diquinha para vocês não terem que mexer com números muito grandes. Só de olhar aqui, você já percebe que ia ter que multiplicar o 1808 por 60 e depois dividir por 360. Isso ia ser chato demais da conta fazer na mão, porque o Dorzinho não deixa calculadora. Então vou dar uma diquinha para vocês. O que vocês podem fazer? Vocês podem basicamente começar primeiro, só registrando tudo. 1808 vezes 60 igual a 360x. Aí, antes de multiplicar tudo, você passa o 360 dividindo. E ia ficar assim.
Aí com isso, você já sabe que, nossa, 6 vezes 6 é 300, é 36. Só adicionando um zero em cada um, vocês percebem que esse número aqui é 6 vezes esse. Então fica fácil, 360 dividido para 60 é um sexto. Porque isso daqui é 6 vezes esse daqui, então 6 fica aqui e 1 fica aqui. Daria um sexto se a gente dividir 60 por 360. Aí, como está numa multiplicação, a gente só pode basicamente dividir esses dois aqui primeiro, aí a parte que ficar aqui no denominador, a gente divide com esse daqui. Assim é um jeito bem mais fácil, porque em vez da gente multiplicar esse número aqui por 6, por 60, depois dividir por 360, a gente só divide ele por 6. E eu fiz o teste e dá exatamente o mesmo valor. Vai dar 301,44. Então a gente vai partir para o círculo, para o triângulo. Mas agora no triângulo tem uma seguinte observação. A gente só tem essa hipotenusinha aqui dele, que é 24. A gente só sabe isso. E para calcular a área desse triângulo, a gente precisa da base, que é esse valor aqui, vezes a altura, seria esse pontilhado, e dividir tudo isso dividido por 2, porque essa é a fórmula da área do triângulo. Então, o que a gente faz? Como esse ângulo aqui é 60, que a questão deu, a gente pode dividir ele em 2, fazer uma bissetriz nele, para encontrar dois ângulos de 90 graus e fazer a relação trigonométrica com ele. Que aqui vai ser 30, porque 60 dividido por 2 dá 30. 30 aqui, 30 aqui. Depois a gente faz o seno de 30 para pegar o cateto oposto, que ia ser essa medidazinha aqui. Depois multiplicar essa medida aqui por 2 para descobrir essa medida aqui total. Depois faz o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, para descobrir a medida da altura aqui. E depois disso tudo a gente vai descobrir, vai jogar tudo na fórmula da área do triângulo. E com isso a gente subtrai com essa área do setor circular todo, para descobrir o x. É uma questão um pouquinho complicada mesmo. Então nós faz, para fazer primeiro esse daqui primeiro é a altura, que é o cosseno de 30. Vamos deixar esse raiz de 3 aí por enquanto. Não vamos modificar ele. Porque vocês lembram, quanto mais tarde vocês vou colocar o valor aproximado dele, mais fácil fica descobrir essa área. Ou às vezes nessa questão nem é precisar descobrir a fórmula do multiplicar o raiz de 3 pelo valor dele, mas só para ficar bonitinha a questão. Ou se vocês lembrarem, no caso. Tá, voltando ao assunto, a altura aqui vai dar 12 raiz de 3 sobre x. Esse daqui é o cálculo para a altura. E essa daqui é a base, que seria o seno, como eu tinha mostrado anteriormente. Vai dar 20, que vai dar 12. Perdão, vai dar 12. A pequena parte aqui, ó. Essa pequena parte aqui vai dar 12. Multiplicando por 2 vai dar 24. Aí nós faz a área do triângulo, que vai dar 144 raiz de 3, que é multiplicar a base 12. Aqui tá errado, galera. Seria o 12 aqui e o 24 aqui, mas esquece. Vai dar na mesma a resposta mesmo. Vai dar 12, 24 vezes 12, raiz de 3 vezes 2, dividido, tudo isso dividido por 2, vai dar 288 raiz de 3 dividido por 2, vai dar 144 raiz de 3. Que é a mesma coisa de pegar o 144 e multiplicar por 1,73, que esse daqui, se vocês não lembrarem, é o valor aproximado da raiz de 3. O valor aproximado da raiz de 2, se vocês quiserem lembrar, é 1,41. É bom lembrar dessas coisas. Aí depois a gente só faz a diferença entre eles. 301 menos 249. Que vai dar certinho a área desse carinha aqui. 52,32. E por fim,
a área desse triângulo equilátero de perímetro 18. O perímetro é a soma das áreas, soma desses três lados aqui do triângulo. Então, ou seja, o perímetro é a mesma coisa de pegar o 18 e dividir por 3, que é uma parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui, que vai dar 6. Aí outra coisa boa também é que lembrar que triângulo equilátero, os três ângulos dele medem 60. Importante fazer isso. E como que é a área, a gente tem que fazer a base vezes a altura dividido por 2. E de novo, nenhum desses ângulos aqui é ângulo de 90. Então não temos altura, temos que descobrir a altura. Só fazer essa retinha aqui no meio para ajudar nós. Aí a gente faz. A gente já tem esse ângulo aqui 60. A gente já tem a medida da hipotenusa. Essa medida aqui também é fácil de conseguir, porque basicamente é metade dessa medida. Mas tudo isso vai levar na mesma resposta. Eu escolhi fazer o seno de 60. Tá até escrito com M, mas é N. Que vai dar que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 igual a x dividido por 6. Porque esse daqui é o x e a hipotenusa vale 6. Fazendo os paranauê todos, a gente tem 3 raiz de 3. Essa é a altura. E para descobrir a área, é só multiplicar pela base. Base vezes a altura dividido por 2. 6 vezes 3 é 18. Dividido por 2 dá 9. Se já quiser dividir, pegar o 6 e dividir por 2 logo, vai dar 3 vezes 3, raiz de 3. Vai dar 9 raiz de 3. Essa é a área. E fechou.